Então, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série intitulada O Espírito na Igreja. A série que a gente vai iniciar hoje será O Espírito na Igreja. E o Espírito Santo é um tema muito interessante que às vezes é pouco abordado nas nossas conversas ou até mesmo em alguns cursos que a gente faz, que é considerada a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que gera muitas questões, principalmente nos dias que se chamam hoje, nessa contemporaneidade que a gente vive. A gente pode pensar, mas o que é de Deus e o que não é? Como o Espírito Santo se move no meio da igreja? Será que tudo que eu vejo é dirigido pelo Espírito de Deus? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma única pessoa. Ou seja, é a Trindade se movendo entre elas. Ou seja, Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo são um único Deus, o Deus Trino. Até uma coisa bem simplória para que você possa compreender a Trindade, porque até alguns filósofos medievais, quando eles vão tratar desse tema Trindade, ele fala, quando a gente começa a pensar três subsistindo em uma pessoa, a gente fica meio maluco, né? Não tem como a gente compreender três. E tem um exemplo muito simplório, mas acredito que é muito mais fácil a gente entender. Como que você explica a Trindade? É simples, é igual você explicar o ovo. Olha a simplicidade e a analogia que ele faz. Só a clara é o ovo? Não. Só a gema é o ovo? Não. Só a casca é o ovo? Não. O ovo é composto por casca, gema e clara. Os três em um é uma só coisa. Então o ovo é isso. Então a Trindade é isso. Sei que vocês não compreenderam muito bem, mas acredito que essa analogia é algo que se aproxima muito. E nós falamos muito de Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho no Novo Testamento, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado, como diz a palavra do Senhor em João, logo no início do Evangelho, o Verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas tá bom, a gente vê muito falando sobre Deus Pai, vemos muito falando sobre Deus Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo, mas e o Deus Espírito Santo? Como que o Espírito Santo se move? Nós vamos nessa série de mensagens, então a gente vai estar conversando alguns domingos e vamos ver também que Jesus ele se movia através do Espírito Santo. A ordenança vinha do Pai para o Filho Jesus e ele se movia no Espírito e através do Espírito Santo ele realizava milagres, sinais, maravilhas e salvação de vidas. Então, no decorrer desses domingos, nós vamos construindo um raciocínio sobre como o Espírito Santo se move em meio da igreja. E hoje eu gostaria de refletir sobre o seguinte tema: como ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. Como que eu escuto a voz de Deus em meio ao silêncio? Quando parece que os meus clamores não estão sendo ouvidos, quando parece que eu não consigo enxergar um mover sobrenatural à minha volta. Como que eu escuto a voz do Senhor para a minha vida? E voz essa que determina as minhas ações. Voz essa que eu, praticando ela, vou ser guiado pelas veredas da justiça por amor ao nome dele. Voz essa que é do meu pastor, que faz eu não ter falta de nada. Como faz então para eu ouvir esta voz quando tudo aparentemente está calado ao meu redor? E para nós basearmos a nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de fazer a exposição do texto bíblico do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 até o versículo de número 10. Os irmãos que encontraram digam glórias a Deus, Antigo Testamento. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. A gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado. Tem crente aí do seu lado? Pergunte para a pessoa que está do lado. Você é crente, irmãozinho? Você é crente? Glória a Deus, né? Então Jesus está trabalhando.
Aleluia. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim o texto da palavra de Deus. Subtítulo: O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como na outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos nesta manhã como igreja para celebrarmos o Autor da vida. E eu humildemente me aproximo diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi no olhar, nos meus pensamentos, no meu modo de falar, até mesmo nas minhas ações e gestos, Deus. Eu te peço perdão. Leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a dos meus irmãos, a ti, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida debaixo da tua presença. Nós te glorificamos por tudo. Repreende toda obra do mal, todo o jugo maligno das trevas, tudo aquilo que venha causar distrações em nossa vida, impedindo do nosso coração receber a tua palavra, que é uma semente que irá germinar e os frutos glorificarão o teu nome. Todo impedimento caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. O livro de 1 Samuel, meus irmãos, ele é muito interessante, que aqui a gente vê um personagem, tanto Samuel quanto Eli, e uma narrativa. Mas olha que interessante, um pouco antes Deus não tinha erguido ainda rei sobre Israel. Então nós estávamos na época dos juízes. Deus escolhia uma determinada família, às vezes pequena, sem muita proeminência social, para poder erguer e livrar o povo dele dos seus inimigos que estavam se levantando. Mas tem um último juiz, teoricamente, que era Samuel, mas não só um juiz, mas um profeta e um sacerdote que Deus levanta neste texto. Mas antes disso tinha um homem chamado Eli, que era sacerdote. Então ele servia para fazer os sacrifícios, para poder ali estar servindo na casa de Deus, servindo ali as pessoas. E esse profeta Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias.
aonde Hófni e Finéias iam também para o templo ver o seu pai trabalhar, servindo na obra de Deus, servindo no reino de Deus. Só que Hófni e Finéias eram aquelas crianças e meninas que começavam a crescer terríveis, aonde eles desprezavam a mesa do Senhor e as coisas de Deus, ao ponto que quando as pessoas chegavam até o templo para sacrificar e o sacerdote, que era Eli, o responsável por isso, eles chegavam antes nessas pessoas e pegavam as ofertas, as gorduras, as primeiras partes para eles. E a Bíblia diz, no capítulo 2 de Samuel, que isso era aos olhos do Senhor muito mal, porque eles não respeitavam a casa de Deus, eles não respeitavam a liturgia do templo. E Eli, por sua vez, sendo pai, não fazia nada com seus filhos, ao ponto do povo chegar para Eli e falar: "Ô Eli, você não está vendo como Hófni e Finéias estão se portando? Você não vai falar nada? Eles dão um mau testemunho, você que é o pai, que é um sacerdote, que é o exemplo de fé, de esperança e um dos representantes do povo diante de Deus, você conduz a sua casa dessa maneira? Olha como seus filhos Hófni e Finéias estão." Eli recebe essa palavra e, em vez de ir de uma maneira um pouco mais firme e séria, instruir os seus filhos falando: "Olha, o trabalho na casa de Deus, aqui no templo, é algo santo, nós temos que ter reverência, nós temos que ter cuidado, nós temos que servir com alegria e com amor." Mas não, ele deixa isso passar. Mas nos planos de Deus, ele já começa então a escolher um substituto. Só que antes da chegada de Samuel, Samuel é um milagre. Samuel, ele é um milagre. Por quê? No capítulo de número 1 que a gente vai ver, existia uma mulher chamada Ana. Essa mulher Ana tinha o seu esposo Eucana e ela não podia ter filhos porque Deus encerrou a sua madre e ela não poderia gerar e dar luz a filhos e sentir aquela alegria que só as mamães sabem, que é ser mãe, carregar no seu ventre 9 meses um filho ou uma filha e na hora que nasce ter uma das maiores alegrias do mundo. Ela então via aquilo, mas não conseguia ter filhos. Sua concorrente, porque Eucana tinha 2 mulheres, uma chamada Penina, o marido sempre que se deitava com ela, ela engravidava, um filho após o outro, e essa Penina olhava para Ana e zombava dela: "Ó, você não pode ter filho, você não é alegre, você é uma mulher infértil, você não dá alegria para o seu marido." E Ana se entristecia com aquilo. Eucana, por sua vez, o marido, uma vez por ano, subia ao templo para poder sacrificar ao Senhor e levar as suas ofertas. Então ele dava uma porção muito boa para Penina ofertar também presentes para ela, e para Ana, que não tinha filhos, também dava uma porção dobrada, mais do que Penina, porque ele via a tristeza do coração dela. Ao ponto que o marido chega para ela, Eucana, e fala para Ana: "Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos?" Tal, e ela amargurada no coração. O que ela faz em uma dessas vezes que ela vai no templo? Ela dobra o seu joelho, começa a orar ao Senhor. Só que na sua oração, ela faz uma oração silenciosa, aonde só os seus lábios mexem e não sai palavras de sua boca. E quem que estava ali na porta do templo? O profeta Eli, que tinha os seus filhos, Hófni e Finéias. E ela começa a falar. E no que ela começa a falar, em uma de suas orações, ela fala assim: "Senhor, se o Senhor me der a alegria de ser mãe e permitir que eu dê à luz a um filho, eu vou entregar este menino para o templo do Senhor e ele vai servir aqui na tua casa todos os dias de sua vida." Quando ela faz esse voto, oferecendo o filho dela ao serviço da obra do Senhor, ao serviço de Deus, a Bíblia diz que Deus abre a sua madre. Eli, por sua vez, olha ela orando só com os lábios, fala: "Mulher, o que está acontecendo com você, filha? Aparta de ti o vinho, para de beber, você está enchendo muito a cara." Ela vira para Eli e fala: "Não, profeta, não, homem de Deus,
Na verdade, a minha alma está angustiada e eu estou apresentando essa minha causa diante do Senhor. Na verdade, eu estou amargurada com o meu espírito. Quando ela fala isso para o profeta e sacerdote Eli vira e fala que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Ela então volta para sua casa e a Bíblia diz no capítulo 2 que Eucana tem relações com Ana. Deus abre milagrosamente a madre de Ana e ela gera a luz. E nasce quem? Um menino. E esse menino é chamado Samuel. Então ela não vai mais ali ao templo, ela espera o tempo de desmamar o menino cresce e ela vai cumprir o voto. Esse menino não vai mais crescer comigo. Imagine para uma mãe, o menino não vai mais ter adolescência com ela, o menino não vai ter a juventude com ela. A mãe teoricamente verá o menino uma vez por ano quando ela for sacrificar junto com seu marido. Ela pega e fala, Deus me deu esse menino, que é Samuel, esse menino é um milagre. Ela entrega o menino aos cuidados de quem? Do profeta Eli. Então depois disso a Bíblia diz que ela começa a ter um filho após o outro. Porque tinha um propósito, porque Deus estava levantando um novo profeta. Deus estava levantando um novo sacerdote. A amargura de espírito de Ana fez ela orar uma oração intencional e apresentar o quê? Na minha angústia, eu apresento a minha solução, mas essa minha solução que eu tenho para minha angústia, Deus, eu quero entregar para o Senhor novamente. Embora eu queira muito isso, embora esse é o meu desejo, eu estou disposta àquilo que o Senhor me conceder, eu entregar novamente para o Senhor. Imagine então hoje que você está orando por alguma causa. Você ora a Deus, às vezes meses, às vezes anos, e você está disposto a falar assim, Deus, isso que eu estou orando há meses ou até anos, se o Senhor me der, eu tenho coragem de devolver para o Senhor e entregar tudo na tua casa e ficar teoricamente sem nada. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, teria essa coragem? Mas eu estava orando tanto para ter um carro, estava orando tanto para viajar, ter que entregar para Deus, estava orando tanto para ter que entregar. É isso que ela fez. O meu maior desejo de ser mãe, eu abro mão para entregar este desejo diante do teu altar. Quando ela faz isso, depois Deus multiplica, ela começa a ter mais. Aquele menino, então, por sua vez, Samuel, começa, a Bíblia diz, ele servia aonde? No templo, junto com o sacerdote Eli. Então Eli, junto com Samuel, pequenininho ainda, começando a crescer, falava, olha, aqui é a arca da aliança, ali é o Santo dos Santos, a arca da aliança simboliza a presença de Deus, a gente não pode entrar lá, é só o sumo sacerdote, no caso só sou eu que vou, aqui é o santuário, aqui é os átrios, aqui são os materiais, os equipamentos que a gente usa para poder fazer os sacrifícios, ali é o propiciatório que os nossos irmãos, Samuel, vêm para poder fazer o sacrifício, e Eli vai ensinando toda a liturgia do templo para quem? Para Samuel, um menino novinho. E ele cresce, a Bíblia diz, servindo ao Senhor. Só que naquele momento que ele cresce servindo a Deus, o Senhor raramente agora falava. Porque Deus já estava substituindo o sacerdote, já estava substituindo o profeta. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1. 1 Samuel capítulo 3, verso de número 1. O menino Samuel ministrava, a palavra ministrava significa serviço, ou seja, ele servia diante do Senhor, no templo do Senhor, sobre a direção de Eli. Então Eli verificava e supervisionava todo o trabalho que Samuel ia exercendo na casa do Senhor. Mas olha que interessante, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Deus parou de falar. Não ouvia a voz de Deus. As visões eram menos frequentes, mas as pessoas continuavam com os ritos religiosos da época e da cultura. Mas Samuel
ministrava perante ao Senhor. Deus não queria mais utilizar a vida de Eli, estava mudando, não, e já tinha negado Hófni e Finéias pela sua falta de postura diante das coisas do Senhor, e a Bíblia fala isso no capítulo 2. E Samuel começa então a servir em um momento de escassez espiritual. E no momento onde não vinha a voz de Deus, onde não tinha palavras proféticas, onde não tinha uma direção vinda pelo Espírito Santo para determinar os caminhos, ele servia a Deus, ia para o templo teoricamente às cegas, apenas ouvindo as instruções que já tinham sido passadas. Aí Samuel, ainda menino, estava sendo preparado para ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. Ele servia, mas não ouvia nada. Ele preparava as coisas no templo, mas não ouvia nada. Porque Eli era o sacerdote e ele estava em aprendizado. Ele servia com alegrias e não via o mover de Deus ainda. Ele servia com muito amor, mas não via sobrenaturais de Deus acontecendo, porque as manifestações de Deus nessa época de Samuel eram tremendamente escassas. Mas como que então eu e você podemos ouvir a voz de Deus quando aparentemente ele não fala? E Samuel então está ali, ele senta, em um determinado momento se deita, acaba os seus serviços, as luzes de Deus, que são as lamparinas do templo à noite, elas se apagam, só ficam outras luzes acesas. Eli vai dormir no seu lugar de costume, Samuel também deita no santuário perto da Arca da Aliança e de repente ouve-se uma voz. Samuel, Samuca. Aí daqui a pouco ele levanta Samuel ainda jovem, vai até o profeta Eli. Ô Eli, o senhor me chamou? Pode falar, estou aqui. Ele falou, menino, não te chamei nada. Vai deitar? Vai, rapaz. Já está tarde, olha a hora. Vai deitar. Ah, tá bom. Ele volta, deita, coloca o seu edredom, seu travesseiro e pega no sono. Daqui a pouco vem uma outra voz. Samuel, Samuca. Ele levanta rapidinho, joga o edredom do lado, o travesseiro do outro, vai até de novo Eli, cutuca o velhinho e fala, oi Eli, tudo bom? O senhor me chamou? Meu filho, tô aqui dormindo, tirando uma pestana legal e você vem me chamar de novo, vai deitar menino. Ele vai deitar e pela terceira vez ouve a voz do Senhor, Samuel. Samuel então se levanta pela terceira vez e fala, senhor me chamou? Fala a verdade. 3 vezes já. Eli vira para o menino falando, claro que não te chamei, mas aí olha só, pera aí. Eli, um sacerdote, profeta experiente, fala, já sei, o Senhor agora está começando a falar com ele. O Senhor agora está começando a revelar as coisas para ele. Faz o seguinte, menino, quando você ouvir ele chamar de novo, fala assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. O menino volta, coloca o edredom, o travesseiro, está dormindo, e vem uma voz, Samuel, Samuca. Ele levanta e não corre mais para Eli, mas ele fala, fala Senhor, pois o teu servo ouve. E a partir do versículo 11 tem toda uma narrativa dele falando diretamente com o Senhor e o Senhor se revelando a ele. Mas olha que interessante, como que Samuel começa a ouvir a voz de Deus em meio a uma escassez espiritual e em meio ao silêncio, quando aparentemente Deus não falava, Deus não se manifestava com tanta intensidade como antes. Primeiro lugar, que a gente aprende com esse texto, primeiro lugar, Deus fala no silêncio para os que estão dispostos a ouvir. Deus fala no silêncio para aqueles que estão dispostos a ouvir. Ouvir não é a mesma coisa que dar ouvidos.
Olha o que diz o versículo de número 10 do capítulo de número 3. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como noutras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Mesmo em meio a um grande silêncio, Deus estava buscando um coração disposto a ouvir a voz dele. Samuel não ouvia, mas na hora que o Senhor falou com ele, ele prontamente falou: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Mas por que Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio e de situações externas aparentemente não tão legais? Porque Samuel estava constantemente na presença de Deus, e não só estava constantemente na presença de Deus, mas ele tinha uma disposição maior a estar na presença de Deus. Porque o texto da palavra de Deus diz que Samuel dormia, Eli dormia de um lado, Samuel dormia no santuário, perto da arca do Senhor. Perto da arca do Senhor. O que significa a arca da aliança? A presença de Deus. Ou seja, por mais que eu sirvo no templo, a minha maior disposição é estar perto da presença de Deus. Mesmo eu não ouvindo nada ao meu redor, eu quero me deitar perto da presença de Deus. Porque eu sei, se ele for se manifestar, ele vai se manifestar aonde está a presença dele, que simbolizava a Arca da Aliança no Antigo Testamento, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar para poder fazer os sacrifícios. Os sacerdotes não entravam, ficavam lá de fora, e depois tinha uma cortina que o sumo sacerdote entrava para fazer sacrifícios ao povo, e ele tinha que se purificar aproximadamente alguns dias antes, porque se ele entrasse naquele lugar do Santíssimo Lugar sem uma consagração, sem uma santificação, ele morria, era exterminado. E os sacerdotes puxavam ele através de uma corda amarrada em sua cintura. Então ele entrava com alguns guizos no seu vestido, que ficava ali, tim, tim, tim. Aí o pessoal aqui fora, eu imagino, tá vivo, vamos deixar ele lá, tá vivo. Se parava os guizos, Deus tinha fulminado, tinham que puxar o corpo, porque se eles fossem entrar no Santíssimo Lugar, eles morriam. No Santíssimo Lugar tinha o quê? A Arca da Aliança. Aonde que simbolizava a presença de Deus? Aonde que Samuel dormia? Perto da Arca da Aliança. Se você e eu quisermos ouvir a voz de Deus, aonde aparentemente tudo está em silêncio e você não está ouvindo, gaste tempo na presença de Deus. Samuel tinha essa disposição espiritual para as coisas de Deus. Olha que interessante, Samuel estava aqui, eu sirvo no templo, eu auxilio Eli com todas as coisas que ele precisa, mas ao término do meu serviço sacerdotal no templo, eu repouso na presença de Deus. E como que eu e você repousamos na presença de Deus? Quando a gente chega no nosso trabalho, depois de um dia cansado, estressante, a gente não vai para a TV, a gente não vai dependendo fazer outras coisas de lazer nesse momento. O nosso verdadeiro descanso está em estar na presença de Deus. Eu vou tomar meu banho, eu vou jantar, eu vou conversar com a minha família, mas antes de eu deitar e me repousar, eu vou gastar um tempo na presença de Deus. Porque quando eu e você estivermos gastando um tempo na presença de Deus, mesmo se a gente não ouve voz alguma ao nosso redor,
nós sabemos que é na presença dele que ele fala aos nossos corações. Muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor porque não gastamos tempo na presença dele. Queremos que ele fale com a gente, mas nós não gastamos este tempo glorioso na presença de Deus. E quando eu e você não gastamos tempo na presença de Deus para que ele se revele aos nossos corações, nós buscamos outras coisas para que ele fale conosco e não a sua presença. Aí nós buscamos profetas, nós buscamos frases encorajadoras, nós buscamos coisas para satisfazer o nosso ego, frases feitas para nos impulsionar e nos motivar, porque nós negligenciamos tempo na presença de Deus. E o que é tempo na presença de Deus, Renato? É orar. É dobrar o joelho ao lado de sua cama, só você e Deus, como Mateus capítulo 6 diz. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que te vê em secreto, e este pai de amor que está vendo as suas ações em secreto te recompensará. Só que a gente não quer gastar tempo no secreto. Nós queremos uma vida, às vezes, espiritual, fast food, muito rápido, uma comida rápida. Olha esta frase, isso alegrou meu dia. Olha esta motivação, isso alegrou meu dia. Olha esse videozinho rápido de 15 segundos, alegrou meu dia. Só que isso não me sustenta. Nos momentos de maior silêncio e solidão da minha vida, mesmo estando em volta de muitas pessoas, que só eu sei o silêncio da minha alma, só eu sei a angústia e as sombras que assolam o meu ser, mesmo em meio às pessoas, eu me sinto só, porque eu não estou priorizando a presença de Deus. Samuel conseguiu ouvir porque Deus fala no silêncio para aqueles que estão dispostos a ouvir. Se eu não quiser ouvir, meu irmão, e você não quiser ouvir, Deus não vai falar. Porque Deus só fala com aquele que está disposto a ouvir. Fale para a pessoa que está do seu lado, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Porque se você e eu não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, sinto muito lhe dizer, ele não vai falar. Nem você lendo a Bíblia. Mas como assim? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, pastor. Porque se eu não estiver disposto a ouvir a voz de Deus, as letras deste livro não passarão de textos. A Bíblia se torna a palavra de Deus em minha vida quando essas palavras se tornam uma realidade em minha vida, gerando em mim, que estou lendo-a, uma mudança interior, uma fome interior, uma sede por querer mais de Deus a cada momento e a cada instante da minha vida. Mas se eu ler essas palavras como um livro comum, não gerará vida em minha vida. Ela se torna a palavra de Deus em mim ao ponto que eu as leio, ouço-as na minha mente e as pratico, e o Espírito de Deus me dá graça para realizar e obedecê-las. É assim. Craig Keener, um teólogo que fala bastante sobre o Espírito Santo, em uma de suas obras, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: Deus não nos chamou para sermos perfeitos em ouvir a sua voz, mas para conhecermos o seu coração. Samuel não foi perfeito para ouvir a voz de Deus. Ouviu uma, ouviu duas, ouviu três e não sabia que era Deus falando. E quantas vezes nós ouvimos uma, duas, três, quatro, 5 vezes e falamos, não, isso daí não é de Deus, não. A gente endurece porque a gente não está disposto a ouvir a voz de Deus, mesmo Ele falando claramente. Aí a grande questão é,
Por que que eu não estou disposto a ouvir a voz de Deus? Porque a voz que eu estou ouvindo vai contra, muitas vezes, o meu desejo e a minha vontade. Então essa voz que fala que eu não devo fazer certas coisas, que eu devo ir contra os meus próprios desejos e vontades, não é essa voz que eu quero ouvir. Eu quero ouvir uma voz que chancele o meu desejo e a minha vontade. Eu não quero ouvir uma voz que fala que eu tenho que renunciar, tomar uma cruz e seguir a Ele. Eu não quero ouvir essa voz, por mais que ela esteja falando aos meus ouvidos, eu não darei ouvidos a essa voz. Aí a palavra de Deus, teoricamente, nunca mudará minha vida. Por isso que muitos vão falar, nossa, minha vida está na mesma, minha vida nunca muda, é óbvio. Nós não queremos renunciar e ouvir a palavra de Deus. Nunca nossa vida irá mudar se não ouvirmos a palavra e praticá-la. Mas Deus só fala quando a gente está disposto a ouvir, porque nós não somos perfeitos. Samuel demorou 3 vezes, mas ele nos chama para conhecermos o seu coração. Renato, eu sei que a sua escuta não é aquelas coisas. Nossa, como ele escuta bem. Nossa, como ele ouve a minha palavra e a obedece. Mas eu falo para você, para que você se achegue a mim, para que eu revele a você, Renato, o meu coração. Um coração bondoso, um coração amoroso, um coração perdoador, um coração alegre, um coração de segundas chances, um coração altruísta. Eu falo com você para que você possa ouvir, Renato. Segunda coisa que nós aprendemos. Aprendemos a ouvir a voz de Deus através de orientação espiritual. Aprendemos a ouvir a voz de Deus através de orientação espiritual. 1 Samuel capítulo 3, verso 8 e 9. Atenda-os. 1 Samuel capítulo 3, 8 e 9. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Verso 9. E lhe disse: vá, deite-se. Se ele chamar, diga: fala, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Ouvimos a voz de Deus, aprendemos a ouvi-la através de orientação espiritual. Samuel, embora fosse de Deus escolhido em um milagre, precisou do que para ouvir a voz de Deus? De auxílio, de orientação espiritual. Ele precisou de um tutor, precisou de uma pessoa que o orientasse com base na palavra de Deus. Orientasse com base nas experiências espirituais que tinha. Samuel ouviu a primeira vez, não sei o que é isso. Ouvi a segunda, não sei o que é isso. Ouvi a terceira, o que é isso que eu estou ouvindo? Aí uma pessoa experiente falou: o que você está ouvindo é a voz de Deus. Vai por essa direção e faça essa coisa. Porque às vezes, meus irmãos, o Senhor quer falar aos nossos corações, mas nós não queremos ouvir, e Deus usa pessoas para falar com a gente. Ele usa instrumentos. No Novo Testamento a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Se Deus não usasse pessoas, para que Ele colocou os apóstolos para falar? Vem aqui Simão, vem aqui Pedro. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Olha que interessante. Ouça Pedro, ouça Paulo, ouça João, ouça Simão Zelote, ouça Bartolomeu, porque eles são meus servos cheios do Espírito Santo. Eu vou usar homens e mulheres de Deus para orientar vocês através da minha palavra. Porque às vezes nós lemos as Escrituras Sagradas, que é a maior orientação, como diz o Salmo 119, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, mas às vezes não conseguimos entender, aí nós oramos, Deus ilumina nossa mente, aí você vai conversar com alguém que é espiritual e fala, me explica esse texto, olha o que Deus está falando, Ele te dá uma palavra,
Ele vai conversando com você e aquilo fica claro na sua mente. Meu Deus, estava na minha frente e eu não sabia. Meu Deus, era tão claro e eu não tinha visto. Por quê? Você buscou orientação. Você e eu, irmãos, não somos autossuficientes. Sabe por quê? Olha que interessante. Samuel ouviu, mas não reconheceu a voz de Deus. Ele ouviu. Ele reconheceu que era Deus? Samuca, oi Eli, tá me chamando? Não te chamei. Ele ouviu a voz de Deus, mas não reconheceu. Como que ele reconheceu? Quando ele foi orientado. E Deus usou alguém para orientar ou não? Usou a vida de Eli. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela, ó. Você não é autossuficiente. Se você não ouvir pessoas de Deus, com certeza você fará coisas erradas. Pode falar isso para ela. Ah, mas vamos dar palavra, vamos ver mais base bíblica sobre isso, pessoal? Porque ouvir a voz de Deus também envolve relacionamento com as pessoas da comunidade de fé. Samuel e Eli conversavam, o mais experiente passava instruções da palavra. Olha, isso é assim, isso é assado. Olha, aqui você serve aqui você serve. Ao ponto que Samuel ia crescendo e Deus começou a se revelar para ele e Eli ia instruindo ele. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. E uma outra tradução também diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Fórmula para dar errado: não converse com ninguém. Não converse com ninguém. Fale para o pessoal que está do seu lado: não converse com ninguém. Vai dar errado. Porque olha que ele fala, na multidão de conselheiros há segurança. Se você não se aconselhar com base na palavra de Deus e pessoas espirituais que te instruam na palavra, com certeza você errará nos processos da sua vida. E eu também errarei. Não, eu sei de tudo, vou fazer tudo. Tá bom, passa meses, meus irmãos, mas lá na frente a gente vai pagar a conta. Aí a gente tem que ouvir, não falei para você não fazer isso? Mas não quis ouvir ninguém. Não quis dar ouvido às pessoas mais experientes de Deus à sua vida. Mas Samuel falou, não estou ouvindo, o que eu tenho que fazer? Vai lá e faz isso. Ótimo, ele fez e o ministério dele começou a fluir. A gente tem que ouvir pessoas de Deus, se aconselhar com pessoas de Deus. Guarde isso, não abra o seu coração para pessoas que não têm valores cristãos dentro de si. Não abra. Ah, pastor, isso é muito forte. Não faça isso. Porque o conselho não vai vir conselhos direcionados da palavra. Se você tiver uma crise no casamento, uma crise no relacionamento, outra pessoa vai falar, larga, vai embora. Você não merece isso. Na palavra de Deus, ela fala assim, vamos orar, Deus pode restaurar. Você tem um desejo de restauração, você também tem um desejo de restauração, ambos têm que se arrependerem. Se arrependam para que a restauração venha. Não abra o seu coração. Base bíblica para isso, Salmo de número 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto fizer, prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, visto que os ímpios não subsistirão no juízo e nem na congregação dos justos. É roda de ímpio para me dar conselho? Não quero, obrigado.
É roda de escarnecedores? Não quero. Para me dar conselho na minha vida? Não, obrigado. Mas eu não tenho que trafegar entre eles, pastor? Tem. Como sal e luz do mundo. A palavra está em você para falar com eles. Não ao contrário. Eu me lembro que quando eu era... Antes de me converter e o Senhor me resgatar, eu ia para a igreja dos cultos de libertação. Aí nos outros dias eu falava, não, vou lá no meio do pessoal que está usando droga, maconha e cocaína. Olha o meu pensamento. Eu vou ser luz no meio das trevas. Cheio de treva dentro de mim, irmãos. Usando a palavra para me esconder. Chegava lá e eu usava droga também. Porque não era liberto, está entendendo? Depois que nós nos convertermos ao Senhor, conversão essa, sendo prerrogativa dele para as nossas vidas, aí eu me converto, aí eu vou lá resgatar. Agora eu sou luz do mundo, sal da terra. Bora, galera, vamos tudo para a igreja. Estou convertido, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um pecador redimido. Não que eu sou perfeito, mas um pecador que reconhece as suas falhas e erros e fala, Deus, eu errei, me ajuda a não pecar mais esse pecado. Fale para a pessoa que está do seu lado, você fala e pede perdão a Deus pelos seus pecados? Ou você acha que você sempre está certo, irmão? Fala assim, ou você acha que você sempre está certo? Oh, Jesus amado! Glória a Deus! 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o texto bíblico. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nem tudo que diz Senhor é de Deus, irmão. Nem todo movimento que você vê, principalmente em redes sociais, é de Deus. E a Bíblia fala o seguinte, eu vou falar que é de Deus ou não? Não, examina. Não vai acreditando em tudo que você vê. Em toda movimentação espiritual exacerbada, sem equilíbrio, toma cuidado. Não creio em qualquer espírito, examine, porque nos últimos dias vão vir falsos profetas falando, olha isso, Deus me mostrou aquilo, olha essa porta aberta. Desconfia, igreja. Examina, como que eu examino, pastor? Com base nas escrituras. Guarde isso, o Espírito Santo nunca nos guiará de modo contrário à palavra que ele já revelou. Nunca ele vai fazer o contrário. Nunca. Como que eu uso os dons? Por isso que a gente vai ter essa série, a gente está conversando. Como que usa os dons da igreja de maneira equilibrada? Paulo vai tratar isso e nós nos outros domingos vamos tratar os dons espirituais no meio da eclesia, da igreja, com base em Coríntios, com ordem, decência e confirmação bíblica. Para que a gente não seja levado, olha, o profeta fulano de tal falou, olha, recebi uma palavra, irmão, faça igual Samuel, eu trabalho, mas eu priorizo dormir perto da arca da aliança, que é a presença de Deus, ele falará ao meu coração, através também da sua palavra. E eu vou buscar pessoas, fontes, que eu sei que tem a vida no altar e instruções bíblicas para passar para a minha vida. Aí eu e você não somos levados por qualquer vento de doutrina. Você e eu precisamos de pessoas, fontes em nossa vida. Nós precisamos estar conectados numa comunidade de fé, irmãos. Numa igreja local para a gente crescer junto. Não existe vida cristã solo. Vida cristã não é carreira solo. Olha o que diz C.S. Lewis, aquele que fez os Contos de Nárnia. C.S. Lewis, olha uma frase que ele fala: nenhum homem é uma ilha. Nossa vida espiritual é sustentada pelo corpo de Cristo. Uma ilha, estou isolado. Eu subsisto em mim mesmo, não. Para que você cresça espiritualmente e seja sustentado, é necessário estar conectado no corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor.
todos conectados no corpo, somos membros do corpo de Cristo Jesus. Você sozinho não pode fazer nada. Não pense, já disse isso em outras ministrações, que você pode crescer espiritualmente sozinho. Não existe crescimento espiritual solo. Não existe. Nós precisamos estar na comunidade de fé. E aqui a gente cresce, aqui a gente compartilha testemunho, aqui a gente compartilha a vida, aqui a gente compartilha a dúvida, aqui a gente compartilha diferenças, aqui a gente compartilha ideias, aqui a gente compartilha ideologias diferenciadas. E no meio dessas multidiferenças, o Espírito Santo vai agindo em nossa vida. Nenhum homem é uma ilha. Nossa vida espiritual é sustentada por Cristo. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se isole. Não se isole. Ah, mas estou triste, não quero ver ninguém. Veja alguém. Ah, mas eu não quero falar com ninguém. Fale sim. Nos momentos da maior angústia, Jesus fez isso. Quando ele foi orar no Getsemane, o que Jesus Cristo fez? Minha alma está angustiada até a morte. Vem cá Pedro, vem cá Tiago e vem cá João. Para quê? Para orar comigo. Mas, imagine eles. Jesus está nos chamando para orar porque ele está angustiado. Que eu vou poder ajudar o Filho de Deus? Porque Jesus ia passar um dos maiores invernos de sua vida, mas ele não queria passar sozinho. Ele queria passar em companhia. Ele sabia que só o Pai poderia responder à sua oração. Mas nos invernos da vida, ele chamou os amigos. Não passe suas lutas e invernos da vida sozinho. Chame pessoas para orar junto com você. Guarde isso. Tomar café junto é muito bom, irmão. Bater papo é muito bom. Momento de lazer é muito bom. Mas priorize pessoas que falam assim, vamos orar junto? Vem aqui na minha casa para orar? Vem aqui na minha casa para a gente orar? Para a gente clamar ao Senhor? Priorize essas pessoas. Café é muito bom. Lazer é muito bom. Mas priorize pessoa para orar junto. Mas como isso, pastor? Porque eu tenho pessoas, meus irmãos, que eu reúno dependendo semanalmente, saio, vou pro monte para orar. São amigos, gostamos de tomar café? Gostamos de tomar café. Gostamos de lazer? Gostamos. Mas sabe o que a gente fala? É hora de a gente orar. Bater papo é muito bom, se encontrar é muito bom, mas eu quero priorizar amizades que me levem mais perto de Deus. Não priorize amizades que não te aproximam do Senhor, irmãos. Guarde isso. Não priorize isso. Não priorize. Terceiro e último, para encerrarmos. Só ouve claramente a voz de Deus. Olha isso. Quem está disposto a obedecer. Isso é interessante. Versículo 10 a gente ouviu. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E então Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Guarde isso. Ouvir não é um fim em si mesmo. É um convite à ação. Se eu e você escutamos as orações e as palavras de Deus e as instruções bíblicas e a gente não cumpre essas direções, Deus não falará aos nossos corações. Deus só vai falar para aquela pessoa que gosta de receber a palavra e colocar ela em prática. Isso é forte. Preste atenção nisso. Ouvir não é um fim em si mesmo, mas é um convite à ação. Se eu escuto a palavra, a orientação bíblica e não coloco ela em prática, meu irmão, Deus não vai ouvir. Porque só ouve claramente quem está disposto a obedecer. Ou seja, olha que interessante. Por que Deus fala com Renato? Por que eu ouço a voz de Deus? É um exemplo, não que isso aconteça toda hora, para você entender. Por que eu falo com Renato? E eu escuto a voz de Deus? Porque o Senhor fala assim, eu sei que se eu falar com Renato, ele vai me ouvir e vai fazer. Deus só vai falar com aquele que ele já sabe que tem a disposição em obedecê-lo. Ele não vai falar para ouvidos surdos. Deus sabe da minha condição espiritual, irmãos.
Ele vai falar, para que eu vou falar com o Renato ali, para usar ele, sendo que eu sei que ele não vai me ouvir, que ele quer seguir o desejo do seu próprio coração? Eu não vou falar. Deus, ele só vai falar para aqueles, bem claramente, que já estão dispostos a ouvi-lo. Base bíblica para isso. Abra aí sua Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Quando Deus chama Isaías, purifica Isaías, então, olha o que Isaías fala, um dos maiores profetas messiânicos que escreveu 66 capítulos do seu livro na Bíblia. Então, ouvi a voz de quem? Do Senhor, conclamando, chamando, quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Eu respondi, estou aqui, envia-me a mim. Olha o que Deus fala, quem que eu vou enviar para pregar? Quem que eu vou enviar para fazer a minha vontade no meio do povo? Isaías, ao mesmo tempo que ouviu a voz, foi um convite à ação. Eis-me aqui, envia-me a mim, pode me usar que eu estou disponível para a tua obra. Mas quantas vezes eu e você não ouvimos a voz de Deus porque não queremos renunciar nossas vontades? Quantas vezes? Tiago 1, versículo 22. Olha o que diz o texto. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Gostando desse texto de Tiago, sabe por que ele fala? Se você recebe as orientações de Deus, ouve a palavra de Deus, e não segue essa orientação porque não vai de encontro ao seu ego, fica tranquilo, você está enganando a você mesmo. É o próprio Deus falando. Se eu te instruo, se eu mostro, se eu revelo na palavra aquilo que eu e você temos que fazer e nós não fazemos, Deus se exime da culpa. O problema não é meu. Você está se enganando você mesmo. Fica tranquilo, Renato. Fica tranquilo, Isaura. Fica tranquilo, Letícia. Continua se enganando. É o famoso me engana que eu gosto. Mas olha que interessante. Você não está enganando Deus. Ele fala, você está se enganando é você mesmo. Você quer tampar o sol com a peneira. Irmãos, isso é sério. Se a gente ouve a palavra, lê os textos, e não ora pedindo, Deus tem misericórdia de mim, me dá graça para obedecê-los, me dá graça para ser obediente, irmão, eu e você se engana a gente mesmo, a gente não está enganando ninguém. Fale para a pessoa, você está se enganando, irmão. Fala assim, ó, não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Irmãos, hoje é um culto de ceia de reflexão. Ou a gente é crente ou não é. Ou a gente é do Senhor ou não é. Ou da nossa boca sai água doce ou sai água salgada. Não tem como sair da mesma fonte água doce e água salgada ao mesmo tempo. Não tem. Tiago capítulo 3. Ou eu falo palavras santas ou eu falo palavrão. Ou eu falo palavras de edificação, ou eu falo palavras de sensualidade para outras pessoas. Não tem como. Aí Tiago, no capítulo 3, depois vocês leiam, olha, com a mesma boca que vocês exaltam ao Senhor e louvam aqui na For You Church, durante o culto dominical, levantam e adoram, é com essa mesma boca que vocês falam mal do outro, que vocês apontam. E aí, é crente sim ou não? Pergunte para a pessoa que está do você é crente? Ou tá brincando de crente? Pode falar, ou tá brincando de ser crente. Essa palavra nos confronta, irmãos, porque vai mostrar o nosso cristianismo. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus, irmãos. Olha o que Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, no ápice da Segunda Guerra Mundial, 1945, quando Adolf Hitler estava matando uma série de judeus no Holocausto. Olha o que Dietrich, teólogo, cristão e pastor alemão, fala. Somente aquele que crê, obedece. E somente quem obedece, crê. É simples, mas profundo. Eu só obedeço se eu creio. E eu só creio se eu obedeço. Sabe o que ele está falando? Se eu não estou obedecendo é porque eu não acredito naquilo da palavra. Meu, é simples. Renato, sabe por que você obedece? Porque você creu. Mas e se eu não estou obedecendo o que a Bíblia diz? É simples. Você não acreditou em nada, você não crê.
Olha só. Se você não obedece à palavra de Deus, significa que você não crê. E nem eu. Fala para o pessoal que está do seu lado, você obedece à palavra de Deus, irmão? Meu Jesus, isso daqui eu faço todas essas orações, meus irmãos. Sabe o que eu falo? Preciso me converter. Só obedece quem crê. Ah, mas se eu não estiver obedecendo, pastor, fique tranquilo, porque você não está acreditando na palavra. E se eu não estou acreditando na palavra, a Bíblia diz, você está enganando você mesmo, Renato. Você não está enganando o Pietro, você não está enganando a Lara, você não está enganando a Tati, nem o Marcelo, nem a Dona Maria Luísa. Você está enganando a você mesmo. E a pior coisa é a gente se auto-enganar. E a gente gosta de se auto-enganar às vezes, né, irmãos? Que Jesus tenha misericórdia da gente. Olha só, para a gente encerrar. Deus fala para aqueles que já decidiram obedecer mesmo antes de ouvir. Deus fala para aqueles que já decidiram obedecer antes de ouvir. Olha que profundo. Tem uma pessoa aqui. E Deus fala com esta pessoa. Só que Deus já sabe que essa pessoa, antes de ouvir a palavra, já falou, vou obedecer. Aí ele fala. Ele já sabe se a gente vai obedecer ou não. Por isso que para uns ele se revela mais e para outros ele se revela menos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu tenho que buscar Ele. Mas muitas vezes a gente quer que Ele se revela sem a gente buscá-lo. Samuel ouviu a voz de Deus no meio do silêncio porque ele estava disposto e se posicionou para ouvir perto do santuário. Ele permitiu ser orientado por quem? Por Eli, pela palavra. Faça isso, pergunte isso. Se você ouvir essa voz, se permitiu no meio dos conselhos. Então ele ouviu a voz de Deus. E ele respondeu essa voz com obediência. Que o Senhor nos dê graça. Vamos orar?